Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre um grupo de filósofos, importantíssimos para a história do pensamento ocidental contemporâneo. Esse grupo conhecido como Escola de Frankfurt, né? Marx, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer, entre outros teóricos, né, que pertenceram a essa escola de pensamento sociológico e filosófico que existiu na cidade de Frankfurt na década de 20 e na década de 30, né? E depois, né, da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos nos anos 40 e nos anos 50 a segunda geração da escola frankfurtiana, tá? Mas, professor, qual que é o principal alvo, né, das reflexões dos frankfurtianos? Qual a importância, né, do pensamento desses caras para a filosofia? Primeiramente, os frankfurtianos eles são a primeira geração de filósofos que vão produzir no século XX, tendo em mãos, né, as teorias marxistas, Nietzsche, a filosofia nietzschiana e as teorias, né, da psicanálise do inconsciente de Freud. Então, as reflexões dos frankfurtianos elas são muito influenciadas pelo trabalho desses três grandes pensadores ali do século XIX. O Freud do século XX também, porque ele morre nos anos 20, né? Mas a teoria da psicanálise ganha força ali no início do século XX ali. Então, esses caras são os primeiros a trazerem essas novas reflexões, essas novas perspectivas, né, para dentro da filosofia, ok? Como disse, né, transformando ali a cidade de Frankfurt na Alemanha como um centro, né, desse novo modelo de pensamento, vamos dizer assim, tá? Os frankfurtianos eles são adeptos ao materialismo histórico, ou seja, ao marxismo, né? Mas eles não são marxistas radicais, né? Inclusive escreveram ensaios criticando, né, os regimes que foram estabelecidos na Europa, né, como no caso da União Soviética, de inspiração marxista. Mas a influência do marxismo na escola de Frankfurt, dos pensadores frankfurtianos, está justamente no conceito de teoria crítica. O que é esse conceito de teoria crítica? É levar a análise marxista, né, a capacidade de crítica, de observação crítica da realidade, e tentar entender como essa realidade interfere no dia a dia e na vida das pessoas. Então, basicamente, essa nova, vamos dizer assim, né, nova concepção filosófica que vai ser estabelecida pelos frankfurtianos. Inclusive, o próprio marxismo, né, vai ser submetido à teoria crítica dos frankfurtianos como um objeto de reanálise e revisão. Tá? Bom, dentro da teoria crítica, o primeiro aspecto que nós temos que avaliar é o aspecto da totalidade. Os frankfurtianos eles acreditavam que a análise filosófica ela não deve estar desassociada aos fatos, né? Então, a separação entre fato e teoria ela não deve existir. Então, economia, sociedade, cultura, elas se dialogam, elas se comunicam, né? Então, não tem como você estudar a cultura de uma sociedade se você não estudar os aspectos econômicos e sociais. Você não tem como estudar economia sem entender cultura e sociedade. Então, nós temos que ter uma abordagem multidisciplinar. E é isso que é interessante, porque os frankfurtianos, eles não são todos filósofos. Walter Benjamin é um crítico literário, né? Horkheimer e o Adorno são filósofos. Você tem economistas. Então, a análise que esses teóricos fazem, né, sobre os temas que eles vão abordar nas suas reflexões são uma análise multidisciplinar, multifacetada, né? Uma análise distribuída de diversas formas e diversos modelos, tentando justamente entender essa completude. Por isso, inclusive, a introdução das obras psicanalíticas, né, do Freud dentro da perspectiva de estudo dessa escola. Tá certo?
Próximo passo é a questão da dialética, né? A capacidade de adaptar e estabelecer contato com as áreas do conhecimento, o diálogo. Então, dentro da evolução do processo do conhecimento filosófico e da construção dessa teoria crítica, né? É necessário que as áreas diversas do conhecimento se cruzem, né? Dialoguem entre si, tá? Complementem as suas visões. E por último, a teoria crítica, né, como objetivo, tem como expor as contradições da sociedade industrial moderna, tanto capitalista como socialista da sua época. Então, todas essas ferramentas metodológicas tinham como objetivo mostrar que o modelo de sociedade moderno, contemporâneo, ele era um modelo fracassado, um modelo falido, né, na sua essência. Durante o século XIX, a filosofia, a ciência perseguiu, né, um modelo de perfeição de organização social, baseado no cientificismo, no racionalismo, né, na crença de que a ciência teria todas as respostas. Inclusive Nietzsche, já lá no século XIX, critica, né, essa perspectiva, né, e que os frankfurtianos vão fazer justamente revelar ao mundo, através dessa teoria crítica, essa perspectiva de que é um modelo que falhou, um modelo que não conseguiu cumprir, né, os objetivos ao qual ele foi proposto. E nem preciso dizer, né, pessoal? Professor, mas por que eles foram caçados na década de 30? São dialéticos marxistas, né? Na Alemanha nazista, eles não vão ter espaço, né? Então, por isso, na década de 30, a escola de Frankfurt vai ser fechada, né? A maior parte desses teóricos vão para o exílio, enfim, mas retornam depois do término da guerra. Dentro esse conceito, né, de teoria crítica, outro conceito importantíssimo para que a gente possa entender a profundidade das reflexões da escola de Frankfurt, né, que é o conceito de indústria cultural. Né? Nós temos dois conceitos básicos aqui, que o Adorno estabelece o conceito de indústria cultural e o Walter Benjamin estabelece o conceito de cultura de massa, que são completamente diferentes. Nós vamos falar, os termos se parecem muito, né? Mas têm significados distintos. O que é a indústria cultural? O Adorno começou a pesquisar a sociedade, né, capitalista, contemporânea, moderna, contemporânea da época que ele viveu, dos anos 30, e ele percebeu que a cultura, a produção cultural, ela ganhou uma nova função. A função de perpetuar o controle das camadas dominantes dentro da sociedade. Né? Nós estudamos marxismo, estamos estudando ainda, né, na sociologia, e vimos que os modos de produção ao longo da história eles produziram camadas dominantes e camadas que são dominadas. E as camadas dominantes elas criam inúmeras formas, inúmeras maneiras de submeter as camadas subalternas ao seu controle. Inclusive a religião, a política, a cultura, né? São formas, né, de você, ideologia, são formas que você tem de controlar essas camadas dominadas. Mas a cultura não tinha esse aspecto. Quando a gente fala das manifestações da cultura, as artes, por exemplo, a literatura, né? Até a industrialização, não havia, né, dentro das artes esse compromisso de padronização de comportamentos, de supressão da criatividade humana, né? Muito pelo contrário. Agora, na era da sociedade industrial capitalista contemporânea, a cultura se transforma num mecanismo de dominação também. E esse é o grande problema que o Adorno está nos apresentando, né? O que ele chama de razão instrumental. A cultura deixa de ter uma razão antropológica, né? Uma razão cultural e assume uma razão instrumental, porque ela se transforma num objeto, num instrumento de dominação. Então, as produções culturais elas não vão ser produzidas mais porque são esteticamente belas ou porque elas desejam questionar um determinado sistema da sociedade ou promover algum tipo de confrontamento, de reflexão. Né? As produções culturais vão atender à lógica do mercado, né? Na moldagem de comportamentos e tendências, por exemplo. Essa razão instrumental é cega, né, em relação aos seus fins. A ideia original desse conceito era realizar o domínio da natureza e libertar o homem, né?
A gente, ao longo da nossa história, da nossa vivência, nós buscamos dominar a natureza, submeter o ambiente à nossa vontade, para que a gente pudesse, né, através da tecnologia, das ferramentas que nós criamos, termos uma vida melhor, não dependermos tanto, né, da vontade da natureza. O problema é que hoje nós vivemos escravos das próprias ferramentas que criamos. É aquilo que o Marx diz, né? O homem cria a ferramenta recria o homem. Então, esse processo, ele acabou tornando, né, estabelecendo a dominação do homem pelo próprio homem. O iluminismo surgiu como movimento intelectual com o objetivo de tirar o homem, né, do misticismo religioso, através da ciência, da tecnologia, né, libertar o homem do misticismo, da dominação, né, típica do universo feudal. Mas a tecnologia, a ciência, elas também se transformaram em formas, em mecanismos de dominação, né? O saber técnico, ele se transformou a ser mais valioso, né, do que o saber metodológico. Então, não é mais importante conhecer a verdade, mas produzir conhecimento útil, aplicado. Dentro dessa perspectiva, a razão ela se torna incapaz de compreender a finalidade da vida humana. O que importa é a produção, é a técnica. O homem se torna cada vez mais escravo de si mesmo, né? Então, os grandes problemas que nós enfrentamos no mundo contemporâneo, eles podem ser perfeitamente entendidos justamente a partir dessa análise dos frankfurtianos, né? As pessoas perderam o seu valor como indivíduos e passaram a ser avaliadas como coisas, né? Se você não atende as regras da sociedade, os padrões de comportamento, se você não está casado com um filho, curso superior, casa própria, aos 30 anos de idade, qual que é o sentido da sua vida, da sua existência, né? A nossa sociedade, ela impulsiona e condiciona comportamentos cada vez mais brutais e cada vez mais mecânicos, né? E a gente realiza centenas e centenas de atividades durante o dia e nem sequer reflete e pensa sobre ela, né? E é justamente sobre isso que os frankfurtianos estão refletindo, né? A indústria cultural, ela cria, ela vomita sobre nós, né, normas, comportamentos, valores que são consumidos por nós mesmos de forma quase que inconsciente, que moldam a nossa vida. A gente aceita essa perspectiva, né, de moldagem da nossa vida, e a gente não reage a ela, beleza? A gente vai continuar essa discussão no próximo vídeo. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, e aí a gente conclui essa reflexão sobre os frankfurtianos, sobre a escola de Frankfurt.